Simples, direto, objetivo, bem ao estilo Sofá de Pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de Pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome Sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defender. Sofá de Pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. Sentemos confortavelmente no sofá e falemos sobre um detalhe no futebol que todo mundo sabe, mas a maioria esmagadora faz questão de ignorar, fazer de conta que não existe e não pensar a respeito. Existe um conceito no universo da bola que não se resume apenas a toda a magia do futebol. Não. Faz parte da regra da língua portuguesa. Clube não é sinônimo de time. Então, quando pensarmos no que sobrou do futebol do Brasil, nós temos que reconhecer a grandeza de alguns clubes. Essa é intocável, porque a história construiu. Então, clubes como os cariocas, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama. Os paulistas, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos. Os mineiros, Cruzeiro e Atlético Mineiro. O paranaense, Clube Atlético Paranaense e o Coxa, Coritiba Futebol Clube. Temos os baianos, Bahia e Vitória. Como esquecer ou tirar dessa lista os pernambucanos, Sport, Náutico e Santa Cruz. Os cearenses, o Ceará e o Fortaleza. E, logicamente, não há como deixar de lado a dupla Grenal, Grêmio Esporte Clube Internacional. Esses clubes têm know-how, são grandes. Agora, são clubes de futebol. Aí dependem de times. E, lógico, a situação é cíclica. Cada um deles tem grandes fases e outras nem tão grandes assim. Mas independente da situação atual de um time, ou até mesmo a situação do mesmo time há 10 anos atrás, 20 anos atrás, não toca em nada na grandeza do clube, na tradição da camisa e principalmente na paixão de suas imensas torcidas. Mas por que eu estou fazendo todo esse rodeio? É para falar de Corinthians e Grêmio, para tentar demonstrar o que eu sinto hoje. O Corinthians é um gigante do futebol brasileiro, não há como negar. Uma das maiores torcidas do país, uma galeria de troféus impressionante. O Corinthians é paixão. Como clube, a gente tem que reverenciar e aplaudir. Mas o que acontece com ele hoje é um fenômeno que vem atingindo vários outros clubes. O seu time é mediano. E como a gente pode caracterizar um time mediano de um grande clube? Bom, é aquele que tem jogadores caros, tem 2 ou 3 atletas que se destacam e fazem por merecer o salário recebido. Já o restante são aqueles que chegaram, não disseram a que vieram e ofereceram bem aquém do esperado. Então, esse é o resumo do Corinthians hoje. Um time mediano. Alguns destaques e o restante apenas coadjuvantes. Pois bem, o Grêmio está na mesma situação. Pode-se destacar um ou outro jogador, mas o que sobra é sobra.
O que resta é resto. Então, tanto o Corinthians quanto o Grêmio não irão longe em competição nenhuma em 2025, porque os elencos estão bem abaixo do que as camisas gloriosas mereciam vestir. Mas agora nós chegamos no intervalo um intervalo meio forçado, meio arranjado, e o futebol brasileiro para. Com essa parada de 30 dias, os clubes eles têm tempo para reavaliar e tentar dar um brilho diferente, buscar uma alternativa nos seus elencos pobres. Então, todos os clubes grandes estão tentando aproveitar essa chance. Todos? Não. O Grêmio Futebol Porto-Alegrense ainda não caiu na sua realidade e não entendeu o que é o futebol brasileiro de hoje. O tricolor do Olímpico precisa de reforços, mas não jogadores medianos que venham para compor elenco. Não, ele precisa, sim, de nomes. Atletas que cheguem para serem titulares, pois do clube que saíram, eles eram intocáveis, eles eram os donos da posição. Ah, esses jogadores são caros? Pode até ser, mas o preço de um grande jogador é equivalente hoje ao preço de 4, 5 meia-boca. Então por que encher um elenco de jogadores que a gente sabe que não darão retorno, salvo uma outra exceção à regra, aqueles milagres que acontecem, ao invés de trazer alguém que realmente faça a diferença? Então nós entramos agora na fase de contratação, na fase de renovação. Do Humaitá surgem apenas boatos de gente boa saindo, os poucos destaques indo embora. Ah, é só boato, não vai se confirmar? Pode ser, essa fase é terrível, todo dia tem uma novidade que acaba não se confirmando. Mas se ouve muito pouco no sentido contrário, ou seja, jogadores chegando. E quando surge a notícia de um reforço praticamente confirmado, pasmem, o Corinthians, que hoje tem um time mediano, que igual ao Grêmio tem 2 ou 3 destaques e o restante é resto, está agradecendo ao Grêmio, pois o tricolor gaúcho acaba de noticiar a contratação de um reserva que não está nos planos do técnico do Corinthians, que tem na sua mão jogadores medianos. Não adianta. Alberto Guerra, ele consegue tirar o tesão da torcida gremista. Não há como torcer, acreditar, vibrar sem poder sonhar. E Guerra transforma todo o sonho do gremista num grande pesadelo. Eu estou pessimista. Não pessimista com relação ao segundo semestre do Grêmio, porque eu acredito que está tão ruim que pior não pode ficar. Mas pessimista em saber que não há como acreditar, sonhar, esperar uma partida, achando que o clube poderá fazer bonito e conquistar um bom resultado. Não. O Grêmio está mal, entra na janela contratando errado, sem nenhuma ambição, e agora está prestes de decidir o único título que tem alguma chance de vencer em 2025, a Recopa Gaúcha contra o São José do Passo da Areia. Mas preste atenção, gremistas, tem alguma chance, não que tenha certeza de conquistar, porque o São José, dentro da sua simplicidade, é bem melhor que Atlético ou Deportivo Luquenho. Estou secando Alex Santana? Estou dando uma dividente já dizendo que ele vai fracassar? Claro que não. Espero que ele venha e, para o bem do seu futuro, de sua carreira e do Grêmio, ele arrebente, surpreenda todo mundo. Mas cá entre nós, jogador que vem do Corinthians de hoje, carente de bons atletas, por R$500 mil, empréstimo de 7 meses, vai enganar alguém ou vai deixar alguém iludido que está numa fase maravilhosa? Poxa, eu sou gremista, quero acreditar, mas eu ainda não perdi o discernimento e o meu poder de análise. Senhor Guerra, o senhor é no mínimo uma piada de mau gosto. E o Inter, na comparação com o Grêmio, como vai o time de Roger? Olha, sendo racional, a gente pode dizer que a realidade colorada é um pouco melhor que a do Grêmio. Só que o gremista
tem menos chances de sofrer uma enorme decepção, porque ele já está tão desiludido que o que vier será uma tragédia anunciada. Já os colorados ainda estão na ilusão. E se eles querem terminar o ano sofrendo menos, tem que cair na realidade e torcer que o Inter seja eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, preocupando-se apenas com o Brasileirão, porque essas duas Copas serão muito difíceis de ganhar devido aos adversários que tem na frente. E o elenco que o Inter tem hoje, dividido em 3 competições, não conseguirá ir bem em nenhuma das 3. E o resultado poderá ser uma catástrofe. Já imaginaram? Ele está com 11 pontos, pertinho da zona da degola. Se continuar se dedicando apenas às Copas, esquecendo o Brasileirão, é difícil, mas pode acontecer um inesperado rebaixamento para a Série B de 2026, o que, convenhamos, seria um prejuízo que o caixa hoje, já endividado do Inter, não teria como bancar. Longe de ser exagero afirmar, Guerra, na paz, de boa. Aguarda apenas fechar o caixão do seu fracassado mandato, pegar os seus panos de bunda e ir para casa, deixando a cadeira da presidência do Tricolor disponível, na torcida que o seu sucessor realmente trabalhe para melhorar a vida do clube e mostre uma capacidade administrativa que ele certamente não tem. Já Barcelos vive o seu inferno astral. O homem terá o mês de julho mais longo de sua vida. Com certeza não conseguirá dormir, porque se acontecer a eliminação da Copa do Brasil e da Libertadores, simplesmente as finanças coloradas irão explodir, porque ele já gastou adiantado os valores das premiações que ainda não vieram. E se por acaso essas eliminações se confirmarem e o time se desmanchar, até mesmo por atraso de pagamentos, cara, o rebaixamento estará rondando o Beira-Rio. É bom procurar o telefone do vidraceiro.